Boa noite a todos. Nós agradecemos a Jesus por podermos estarmos aqui mais uma vez na corrente de orações, né? Nós somos operários da paz, com Ismael, com o Pai João, com xamãs e com todos os mentores do mundo espiritual, dessa esfera angelical. Muito boa noite a todos e nós estamos aqui mais uma vez para vibrarmos na alegria de Jesus, de estarmos presentes nesse momento de transformação do planeta Terra. E uma oração, e essa corrente de oração, ela nos ajuda a fixarmos nessa vibração e nessa frequência maravilhosa, essa frequência crística que nós estamos entrando neste momento. Eu trouxe uma poesia do livro de Maria Dolores, e a poesia é chamada Uma Luz, porque devido a tantos acontecimentos que a gente ouve, mas sempre há uma luz. E aqui a poesia fala o seguinte: por vezes, tanto empeço na estrada, que indagas coração de alma desencantada, porque meios humanos prosseguir. Entretanto, ergue a fronte ao vasto firmamento da nuvem mais pesada ou do céu mais cinzento, há uma luz a vir. Deus a ninguém esquece, ante a sombra noturna, sem bússola na selva imóvel e soturna. O viajor se detém, sem coragem de agir, pensando em Deus, a névoa se condensa, mas a oração lhe diz, além da sombra imensa, há luz, uma luz há de vir. É noite sobre o mar, abulsões em batalha, relâmpagos relembram fogo de metralha. No trovão a rugir, o barco aos vagalhões treme, estremece, estala. Pequena multidão, ora, espera e se cala, uma luz há de vir. Desse modo, igualmente, alma fraterna, quando a prova por sombra te governa, qual noite que te oculta as visões do porvir, quando tudo parece escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança, uma luz há de vir. Muito lindo isso tudo, porque a esperança, nós temos que ter em nossos corações essa esperança que há uma luz por vir. Não importa o momento, às vezes, não importa o lado que a gente esteja, o importante é que nós estejamos no lado de Jesus, na frequência de Jesus. Não, porque a gente ouve tanta coisa triste acontecendo, a gente não pode entristecer os nossos corações, porque nós temos que estar do lado de Jesus. Como Chico nos ensinou, tudo passa, menos o amor do Cristo. Então vamos ficar do lado de Jesus, trazendo as orações. Aqui na segunda estrofe fala, mas a oração lhe diz, além da sobremesa, uma luz há de vir. Então há sempre uma esperança. E a luz de Jesus vai estar sempre chegando e iluminando do alto. Boa noite a todos, obrigado pela sua companhia, e nós agradecemos a oportunidade de estarmos com vocês nessa noite na corrente de orações. Boa noite a todos. Muito importante a leitura do Mário, a poesia. Há uma luz que nos ampara sempre, sempre, constantemente. E a gente, quando oramos juntos, a gente faz essa conexão, né? E eu até tenho uma frase aqui interessante de Emmanuel que fala assim: a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Então, nós estamos aqui sempre protegidos por essa luz. Nunca ninguém está desamparado e tudo tem um propósito, né? Tá difícil, tá dolorido, tem situações que fazem desabrochar as nossas lágrimas? Sim, tem. Mas a gente sabe que tem um propósito. Nós somos espíritas, conhecemos aí as leis, né? Então essas leis
elas vêm para nos colocar num patamar mais evoluído, para que a gente melhore, né? A gente tem que repartir as alegrias, os dons da vida, e temos que encarar todas essas lições como provas que a gente precisa para avançar na nossa escola, né, que é o planeta Terra. Então, nós estamos aí subindo de degrau, a gente está saindo, a gente já esteve na época de infância de bebê, passamos para crianças, a gente está já na adolescência, então, cada vez que a gente vai passando de etapa, a gente vai tendo as provas, e a gente, com esperança, com confiança nessa luz, né, a gente prossegue firme e com mais resignação, mais confiança nos desígnios do Pai. Então, vamos firmes, orando, né, nos elevando, aumentando sempre a nossa frequência, resignadamente, e vamos avançando, porque na escola o final sempre é a glória, né, a vitória. Então, vamos firmes. Sejam bem-vindos à Corrente de Orações. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sempre com alegria, aportamos aqui na Corrente de Orações, buscando aí aliviar as nossas próprias dificuldades e procurarmos, dentro do possível, pedir, rogar ao Pai a bênção para todos aqueles que acompanham o trabalho da Corrente de Gerações, os que estão com os nomes na corrente, e a todos aqui a quem são destinados essas energias sublimes que a prece proporciona. A questão é que, nesse período de transição, tudo parece que tem peso dobrado, né? A gente vai olhar as notícias e, quando a gente lê, parece que a gente sente aquele lado mais sombrio, não é verdade? E a gente olha o lado bom também. Então, a questão dessa dualidade da vida, a gente tem que... Foi muito oportuno essa passagem, Mário, até emocionante, uma poesia, Maria Dolores, para poder nos relembrar de que existe uma luz, em tudo existe a luz, existe o lado bom, existe um convite a nos posicionarmos de forma caridosa, com compaixão, com indulgência, e eu acredito que esse deve ser o foco, esse é o convite, e aí deve ser o nosso esforço. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas esse é o caminho, né? O caminho da paz é o caminho que foca no amor, que sabe que a vida continua, que reconhece que todos nós temos um Pai, como ficou muito bem traçado, de forma poética e profunda na poesia de Maria Dolores, nos convidando aí a refletir na luz. Então, que assim seja, vamos pensar na luz. O mestre já nos dizia, coloque a candeia em cima do alqueire para poder brilhar e alcançar a todos. O mundo precisa desse lado positivo. E podemos até fazer um exercício, quando a gente começa a focar no positivo, mesmo que alguém talvez assim reclame um pouquinho no início, no fundo vão gostar, porque a gente veio do amor e queremos distribuir amor, e isso aí vai fazer a diferença. Então, vamos. Então, vamos aqui deixar o nosso abraço para as guardiãs aí, as operárias da paz, Maria Carmina, Maria Lourenço, Marili, Maria Margarida, temos também a nossa querida Glória Vitoriano, que está nos acompanhando. Eu não estou vendo os outros nomes, mas sejam bem-vindos. Vamos, então, entrelaçar os nossos corações com toda essa equipe maravilhosa dos operários da paz. Uns estão online, outros offline. E essa distribuição energética de vibrações altas através das orações que vão para todos os nomes inscritos na corrente de orações, e todos aqueles que estão
nos acompanhando, os que estão em nossos pensamentos, e a proposta de Ismael, que é paz para o Brasil e o mundo. Então vamos juntos orarmos. Irmãos em Cristo, envolvidos nas melhores vibrações e intenções de amor, paz, harmonia e saúde, inspirado por nossa espiritualidade amiga, convidamos a todos para unirmos nossos corações em prece, elevando nosso pensamento a Deus. Oremos. Oração aos enfermos da alma. Senhor de divina luz e bondade, sabemos da pequena distância entre a sanidade e o desequilíbrio mental, emocional e espiritual. Mágoas, ansiedades, tristezas, saudades, preocupações familiares e financeiras podem, Senhor, muitas vezes abalar nossa saúde mental. Nestas horas, te rogamos, Pai amado, que tenhamos forças para encontrarmos serenidade através da prece consoladora. No entanto, não podemos esquecer dos nossos irmãos que trazem por expiações os distúrbios mentais, vivendo diariamente nas fronteiras da loucura, tornando-se também alvos de demoradas obsessões espirituais de difícil tratamento. Por eles te rogamos misericórdia, pois sempre serás Senhor de justiça imensurável. Permita, Senhor, que estes irmãos, ainda tão envolvidos nas nuvens da escura perturbação, semeada na violência, na inveja, no egoísmo, na ambição, no poder corrosivo, nos vícios de qualquer natureza, possam receber o amparo da espiritualidade amiga, como o amor solidário dos seus cuidadores encarnados, auxiliando-os no resgate de seus débitos ante sua evolução. Por fim, reequilibra, Senhor, nossas faculdades mentais, emocionais e psicológicas, para que possamos encontrar serenidade no transcorrer dos nossos dias, fortalecendo-nos em Ti. Assim seja. Infinita bondade e misericórdia, que o Senhor esteja conosco agora e sempre, que a Tua luz nos ilumine e que o Teu manto sagrado nos proteja. Oremos. Senhora de Fátima, Mãe amorosa de todos os que sofrem no corpo e na alma, cuida da saúde de Teus filhos,
alivia as dores e as doenças que nos afligem, que nos desconcertam e nos fragilizam. Peça a teu Filho amado, que tantos doentes curou pelas estradas de seu templo, que tenha Nossa Senhora compaixão de nós, que seja Ele a nossa força, que seja por Ele o nosso sofrimento. Que Deus nos dê saúde para servi-lo sempre, para cuidarmos uns dos outros, mas que acima de tudo e sempre seja feita a vontade de Deus Pai, que cuida de nós com infinito amor e incomparável ternura. Toma-nos pelas mãos, Mãe querida, e leva-nos a Jesus. Amém. Prece extraída do site Astrocentro. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nos momentos sublimes de preces, os céus, em ações celestes, vêm ouvir-nos as rogativas. Com caridade e estimada afeição, dirigem-se aos nossos corações, favorecendo-nos na ampliação de nossa percepção e de nosso entendimento acerca da vida, de forma que as nossas resistências espirituais se fortalecem e se ampliam pela presença do Alto, a nos envolver a todos em fraternal apreço. As nossas dificuldades e as nossas fraquezas não intimidam a atuação dos benfeitores, que nos incitam a nos acalmar, silenciar e orar com eles, para que juntos, unidos, possamos nos beneficiar e sorver das graças que nos chegam quando nos reunimos em nome do Pai. É assim que, pela dádiva de Deus, nos unimos nesse instante em rogativas de saúde pelos nossos irmãos enfermos, enfraquecidos e combalidos, pedindo ao Pai que possam sentir a presença ativa de médicos e enfermeiros espirituais a lhes ministrar, lhes prover o remédio necessário para lhes restituir as forças de que necessitam para que possam se recompor e manterem-se renovados na fé, aquela fé que pode transportar montanhas
e nos apresentar novos horizontes. Que as falanges dos xamãs, dos curadores e dos homens de fé possam abrasar a terra com a misericórdia e a compaixão que Jesus nos legou, guiando-nos a águas tranquilas que se farão acessíveis para aqueles que elegerem e cultivarem em seus corações a esperança. E assim, adquirindo a possibilidade de operarem com perseverança e disciplina na manutenção de uma vida digna e também de uma consciência tranquila. Cientes de que ainda estamos nos primeiros passos no vasto caminho evolutivo, rogamos ao Mestre Jesus que potencialize as nossas rogativas e que abençoe e fortifique a humanidade em sua sublime luz. Muita paz a todos. Falar de prece. Prece, será que funciona? Bem grande, difícil, recitada, ou pequenina, simples, sentida, calada, mas vinda do coração, quase falada. Prece é remédio saudável, caminho luminoso enviado ao céu. É súplica sentida, dirigida a Deus, com confiança, com coragem, com profundo amor. É rogativa sublime, um apelo de um filho aflito para nosso Senhor. Prece pode ser respeitável silêncio, ou cantar alegre de louvor. É busca verdadeira por sintonia, com um mundo de luz e harmonia, enviada pelo Filho com sentimento, recebida pelo Pai com alegria. Do livro Cordas, Cores e Noel, por Geralcino Gomes, de Noel Rosa. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz.
Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Lindo demais. E se eu tivesse combinado com o Márcio por colocar essa música aí que fala, né? Que brilha a vossa luz, a luz do mundo, né? É verdade. Vai bater com a poesia que eu li logo adiante, né? E vou ler a última estrofe só para dar uma relembradazinha, que fala: desse modo, igualmente, alma fraterna, quando a prova por sombra te governa, qual noite que te oculta as visões do porvir, quando tudo pareça escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança, uma luz há de vir, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. É tão bonito isso tudo, sabe, que a gente, nesses momentos que a gente temos a tendência de tomar lados, né, e com tanta catástrofe que a gente está vendo por aí, recentemente essas mortes que abalou tanto a gente, que tem pessoas que parece que não quer que ficam felizes, mas parece que olha que é bom que aconteceu. Não. Olha, ódio não tem que ter lugar nos nossos corações. E às vezes não percebemos que essas luzes que descuidam aí são essas posições políticas, essas filosofias, essas coisas governamentais que estão nos ocultando da visão do porvir. É muito importante que nós consigamos perceber essa luz, e nós somos a luz do mundo. E quando brilhamos a luz em nossos corações, nós não temos espaço para rancor, para ódio, para desavenças. Nós tentamos, ou queremos, ou nós vamos nos esforçar para que nós possamos ser essa luz e para que nós possamos passar essa luz para os irmãos. Não importa de que lado as pessoas estão, porque todos nós um dia vamos chegar no lado de Jesus. Boa noite a todos. Muito obrigado por tudo. Que Jesus nos abençoe. Boa noite. Eu vou fechar aqui com uma frase que eu ouvi de uma mensagem, eu acho que foi a mensagem da Laurinha, que fala assim: prece é remédio saudável no silêncio ou no cantar alegre de um louvor. Então, vamos fazer as nossas reflexões e orar, porque orar é essa conexão com Deus saudável, e que faz que elevemos as nossas vibrações e que nos mostra que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e o que Ele nos pede é para nos amarmos mais, né? Então, deixando aqui o nosso abraço novamente para as nossas queridas guardiãs operárias da paz, Maria Carmina, Maria Lourenço, Marili, Maria Margarida, e os que estão nos acompanhando, que se apresentaram, né? A Glória Vitoriano, Rosimeire Vieira, o Mário, o Márcio e a Jane. Boa noite a todos. Sim, e aí nós temos também uma turma aí do Facebook, o João Hudson, que sempre está conosco, e vocês acreditem ou não, uma pessoa que nós três conhecemos, lá, não vou dizer de onde, mas vou dizer o nome, e aí vocês vão saber quem que é. Nona Guimarães, né? A Norma. Beijo, Norma. Beijo. Nova York.
Bom, tiveram outras pessoas também, muita gente, a gente não pode citar a todos, mas a gente fica muito agradecido, porque o trabalho, a vibração, a prece sincera, ela se torna ainda mais atuante quando nós temos mais corações sinceros, né, trabalhando, né? É importante termos mais pessoas coparticipando conosco nesse trabalho que não nos pertence, nós só estamos aqui como voluntários que somos, mas beneficiários também dessa grande ajuda que nos chega a todos. Obrigado ao Pai, em primeiro lugar, e a todos que participam conosco por mais uma noite de preces e de paz. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.